Hoje a gente vai falar sobre como entender os segredos do universo. Tem muita... Eita, eu mexi na câmera. Assim, o universo não é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto aqui. E assim, para mim é algo muito tranquilo falar sobre o universo, entrar nesse assunto, porque eles são parte da minha vida assim o tempo todo, sabe? Eu tenho essa comunicação direta com eles o tempo todo, e com o tempo foi me passada a linguagem, foi me passada algumas informações aí de como que funciona tudo isso, né? E esse entendimento deve ser passado agora. Só uma apresentação bem rapidinha, quem eu sou, né? Eu comecei a passar aí pelo processo do despertar espiritual, e com isso fui abrindo mediunidade, passei por vários tipos de mediunidades diferentes até estabilizar mais ou menos. Hoje eu tenho mais definido a clarividência, a clareaudiência. Tem outras também, mas essas duas são as mais definidas ali. E por meio da clareaudiência, a espiritualidade começou a conversar comigo, eles começaram a me passar informações, começou a vir muita coisa canalizada. E no início disso tudo, iniciou lá em 2022, assim, iniciou no final de 2020, né, o processo todo, despertar e tal, mas eles conversarem comigo e me passarem qual que seria meu trabalho junto com eles, foi lá em 2022. E eles informaram que eu ia passar por algumas situações, eu ia viver algumas situações, e depois ia servir de base para poder passar esses conhecimentos aqui para vocês, porque chegaria um momento onde todas as pessoas iam passar por situações parecidas com a que eu passei, e todo mundo ia abrir mediunidade em algum grau, enfim, e precisaria dos conhecimentos, né? E por isso que tem um monte aí de vídeo, tanto aqui no TikTok como lá no canal do YouTube. Quem quiser depois olhar o canal, tem o link. E tem um link na bio, né, do TikTok. E todas essas informações seriam necessárias para essa fase que a gente está agora, onde está ocorrendo esse despertar espiritual em massa. Muita gente está entrando em contato aí com coisas, com informações e tudo mais. E uma das coisas assim muito importantes, que é uma necessidade nossa, é entender a comunicação do universo, é entender como que o universo funciona, e como que a partir desse conhecimento a gente não passa mais nenhum tipo de aperto, digamos, sabe? A gente não se sente mais perdido vivendo aqui. O segredo tá nesses conhecimentos que vai ser passados aqui para vocês hoje, tá bom? Vamos lá, já vou ir começando ali, né? Primeiro, existe uma comunicação no universo junto com o ritmo, tá? Então, além daquelas 7 leis que a gente já conhece, deixa eu ver se eu anotei as 7 leis. As 7 leis, elas estão lá no, quem quiser depois pesquisar, né? Tá lá no Kaibalho, tá? Que é o mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, que é ritmo, causa, efeito e gênero. Eu não vou detalhar, não vou entrar nelas aqui, porque já tem um monte de informação na internet e já tem muita coisa também para passar. Então eu vou focar no que precisa ser passado, tá? Então, além dessas 7 leis universais, tem mais 2 que eu acho que poderia entrar como lei, ou então seria, sei lá, um tópico diferente dentro do universo. Mas é a comunicação que existe, uma forma de comunicação que o universo tem com a gente, e o outro é as engrenagens do universo, tá? Vou ir entrando aqui, vai ficar mais fácil para o entendimento. Então, existe um ritmo, né? O ritmo a gente já até falou, né? E existe uma sincronia. E assim, essa sincronia ela é muito fácil de entender quando a gente começa a ouvir a nossa intuição, principalmente. A intuição é uma forma de guiar, mas as sincronicidades, as coisas que vão acontecendo, é uma forma de se provar no plano físico que aquilo existe, que aquilo é real, que não é coisa da sua cabeça, tá? Então vamos lá. Quando a gente consegue fazer essa conexão com a nossa intuição, e essa conexão genuína, sem nenhum tipo de dúvida, sem colocar o mental ali no meio da parada, porque assim, tem 2 formas da gente colocar o mental no meio da parada. Tem a forma, tem o jeito de a gente colocar o mental de forma errada, negativa, que é aí que você vai viver alguma situação e vai falar assim, ah não, isso aqui
não é verdade, isso aqui é coisa da minha cabeça. Então, essa já é a forma errada, sabe? Você vai colocar dúvida na sua intuição. Por conta de crenças, enfim, de coisas ali, por causa do excesso do material, né? O excesso aqui do plano físico, fica difícil acreditar que alguma coisa possa ir além de um plano físico, né? Então, acaba vindo aquele mental muito forte, né? Assim, e isso atrapalha um pouquinho. Colocar o mental com dúvida, sempre pensando assim, nossa, aconteceu tal coisa, que estranho, que doido. Não, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça. Essa é a forma errada. Agora, quando a gente coloca o mental para entendimento das informações, aí é muito bom, aí ajuda. Por exemplo, eu vou usar exemplo para poder facilitar. Peraí, deixa eu ver. E o mental errado, gente, às vezes tem a ver com muitas crenças, né? Ou você tem aquela coisa forte ali, não, isso aqui não é real, isso aqui é coisa da minha cabeça, isso nunca aconteceu, porque eu vim de uma situação de crenças que isso não é possível, então isso não acontece, é coisa da minha cabeça. Então esse é o mental errado. E o mental certo é quando você usa, né, desse mental na união ali das informações, das sincronicidades, para poder conseguir uma resposta. É o mental junto com a intuição, seria mais ou menos assim. Eu vou usar um exemplo para facilitar, sincronicidades. Já tem um vídeo lá no canal, onde é explicado que existe comunicações, que o universo utiliza várias formas diferentes para se comunicar com a gente, para mostrar situações da nossa vida. Uma das comunicações é relacionada a animais. Então, tem animais com simbologia positiva, que eles colocam no nosso caminho de alguma forma, e a gente tem que unir os outros pontos para saber, né, o que é aquilo. E tem animais com simbologia negativa. Eu vou usar um exemplo para facilitar. Você está tendo repetição de doença, ou então você está perdendo muita energia. Você tá sentindo que parece que está sendo sugado, alguma coisa assim. Aí você começa a encontrar muitos ratos vivos na sua casa, tá? Já são duas sincronicidades, o fator doença, mas o fator, né, dos animais estarem ali. Aí você faz de tudo e os animais voltam. Coloca veneno, sei lá, tira qualquer tipo de entulho, qualquer coisa que podia ser o foco daqueles animais ali, mas mesmo assim esses animais estão voltando. Isso, dentro da linguagem do universo, os ratos, eles são uma forma do universo nos mostrar que está tendo drenagem de energia, ou energia da casa ou a nossa própria energia. Toda vez que existe um acúmulo de ratos ali no local, vivos, eu estou usando vivos, né? Agora eu explico o restante que vai dar para entender por que eu estou falando vivos. Então, ratos vivos ali no local é uma forma do universo te mostrar que está tendo roubo de energia, da sua energia. Esse roubo de energia pode vir de várias formas. Ou pode ser por pessoas colocando mal olhado, né? Situações de inveja, enfim, olho gordo, aquela coisa toda. Pode ser processos de magia também, que as pessoas demandam magias, aí a pessoa que foi demandada começa a ter perda de energia e tal. Ou excesso de obsessores ali sobre aquela pessoa, que acaba sendo também, a maioria das vezes, vinda de algum ritual, de alguma magia, alguma coisa assim, tá? Então, se esses ratos estão vivos, se você está tendo repetição de doenças, está tendo enfraquecimento, primeiro a gente tem um enfraquecimento espiritual. Aí, quando passa, né, do espiritual, do emocional e tudo mais, aí vai para o corpo físico, aí você começa a adoecer também, né? Ok. Aí você, em algum momento, aí você começa a fazer campanhas de oração, ou começa a fazer limpezas energéticas, busca entendimento da onde que está vindo esse roubo energético, né? Se for um problema relacionado à magia, realiza as formas de quebra de magia, 21 dias de arcanjo Miguel, enfim, você dá seus corre aí para poder solucionar isso. Aí vai começar a aparecer rato morto na casa. Nem precisa colocar nada, assim, do nada os ratos aparecem já mortos. É uma forma do universo te mostrar que aquele problema está sendo retirado. Aí provavelmente logo depois a sua saúde vai voltar, né, ficar bem, vai voltar, vai passar, né, os problemas emocionais ou qualquer outro tipo de situação que estava vinculado com aqueles animais ali. Enfim, você vai utilizar o seu racional para ligar os pontos. Peraí, então quer dizer que eu estava doente, mas agora eu estou melhorando e agora os ratos estão parecendo mortos.
mas eu fiz uma campanha de limpeza, sabe? Esse colocar o racional para pensar junto com a intuição. Então, essa é uma forma correta de utilizar o mental, o racional ali. Bem diferente da outra, né? Que se você só colocasse, isso não tem nada a ver, não, é coisa da minha cabeça, você ia continuar sendo drenado ali por mais e mais tempo e não ia buscar a solução para aquele problema. E assim, eu usei um exemplo só rato. Existem vários outros animais que têm simbologias de coisas na casa da gente ali que pode vir por meio desses animais. Tem os vídeos lá no canal, tem o link aqui na descrição, depois dá pra ver. Vamos lá. E vou fazer assim, quando for deixar salvo também esse vídeo lá no canal do YouTube, eu vou deixar na descrição, se eu não conseguir deixar no final, que às vezes não permite, mas eu vou deixar na descrição o vídeo dos animais negativos na linguagem do universo para se buscar ali o significado. Mas tem uma playlist completa lá sobre isso. Vamos continuar. Então, se busca, né, uma solução para algo, tá? Utilizando esse mental junto com a intuição. E aí vai ser mesmo conectando pontos. Gente, sim, muito, muito importante. Tudo nesse universo está conectado, sabe? Não existe ponta solta, tudo tem um porquê, nada é por acaso, nada é sem motivo, tudo tem motivo por trás. Às vezes a gente não entende o motivo agora, nesse momento, mas em algum momento aí, conforme a gente for vendo as situações, o tempo passando e tal, a gente vai encontrando ali da onde que vem cada situação. Então não existe ponta solta no universo, sabe? Não existe coisa sem motivo. Tudo está conectado e tudo tem uma razão, tem um motivo, sabe? Isso é uma coisa certa, não tem como dizer que não é assim. Vamos lá. Aí tem as 7 leis, né, universais, que eu não vou entrar, mas elas têm tudo a ver, né? Então, sempre a gente vai... Eu posso até entrar um pouquinho aqui, dependendo da situação que vai ser contada, mas assim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque já tem muita informação na internet. Mas sempre, tudo é causa e efeito, né? Atitudes positivas vão trazer respostas positivas, atitudes negativas vão trazer respostas negativas, e assim, quase que imediato. Então, se você deseja o mal para alguém, a chance de você tropeçar ali na frente e tacar a cabeça no chão é muito grande, sabe? Vem muito rápido a resposta em relação a isso. Por quê? Porque tudo é causa e efeito. Então, por isso que a gente sempre bate também nessa tecla, né? Que a gente não precisa ficar pedindo, fazendo coisas assim para poder demandar coisas para outra pessoa, porque a outra pessoa fez alguma coisa contra mim. Não é necessário, gente. Primeiro porque é uma energia muito densa que vai se voltar para você. O tempo todo nós somos feitos de vibração, também faz parte das leis do universo, né? Então, tudo que a gente vibra, a gente acaba voltando pra gente também. Tudo que a gente manda pro universo volta pra gente. Então, se você fica vibrando sentimentos negativos, esses sentimentos vai voltar pra você. Se você demanda raiva, se você joga pro universo raiva, a raiva vai voltar pra você, vai vir de alguma forma a reação ali, né? Causa e efeito. Então, a gente não precisa buscar justiça, a gente não precisa buscar fazer alguma coisa contra outra pessoa que fez alguma coisa contra a gente, né? Não precisa, e fora que ficar se apegando nisso é uma energia muito densa, muito pesada. É só mesmo soltar, deixar na mão do universo que, enfim, nem pensa nisso também, porque se você ficar deixando na mão do universo, mas fica falando assim, tomara que o universo se vingue por mim, tomara que o universo faça isso e isso com aquela pessoa, tal. Vocês acham que essa energia vai ir para aquela pessoa ou vai ficar onde essa energia? Não vai para outra pessoa, não. De alguma forma essa energia vai voltar para você, sabe? Coisas que vai voltar para você em algum ponto aí. Então, a solução não é essa, sabe? Olha, boa noite para todo mundo que está entrando na live. Podem ficar à vontade, tá, gente? Vamos continuar aqui falando sobre os segredos do universo. Vamos lá.
a gente, deixa eu só ver se eu não esqueci essa parte aqui. Detalhes. A gente precisa sempre confiar no universo. Tem uma playlist lá no canal, né, falando sobre a questão das engrenagens do universo. Como foi falado antes, o universo não dá ponto sem nó, sabe? Não existe nada, não existe ponta solta. Então, tudo que acontece na nossa vida, em algum momento, a gente vai ter a resposta daquilo, tá? Então, assim, precisamos confiar em tudo que acontece. Por exemplo, mais cedo, vou usar um exemplo que rolou hoje. Tinha live marcada para agora à noite, mas a minha internet caiu. Deu pau e a previsão de arrumar o problema ia ser 9h20 da noite, sendo que a live começa às 9h30. Aí eu pensei, poxa, se isso aconteceu, tem um motivo, né? O universo está querendo me dizer alguma coisa. Vou aguardar. Se até umas 4, 5 horas não voltar, ok, a gente comunica que vai ter que deixar a live para outro dia. E voltando, a gente continua, né? Gente, não deu, assim, a previsão de consertar o problema era 9h20 da noite. Deu 1 hora e pouquinho, já estava solucionado, sabe? Do nada, e ninguém nem falou nada, assim, que eles falaram que ia comunicar quando o problema fosse solucionado, né? E nem falaram nada. Até parece que foi o próprio universo que botou a mão ali e arrumou. Então é essa confiança, sabe? De não ter medo. Se você vai para algum lugar, se precisa fazer alguma coisa, confia. Porque quando a gente está nessa sincronia com o universo, quando a gente está no caminho certo, mágicas acontecem. Eu costumo falar desse jeito, mágicas acontecem. Você pode estar aonde for. É claro que vocês não vão fazer isso, né? Mas pode ser um lugar mais perigoso que for. Se você tiver com essa sincronia com o universo e você precisa estar naquele lugar para resolver alguma coisa, pode estar chovendo bala para tudo que é lado. A bala não vai acertar em você, sabe? Você pode, sei lá, passar num lugar escuro à noite e tal. Se você consegue essa sincronia com o universo, ninguém vai te ver ali, sabe? Se tem alguém mal intencionado, você vai ficar invisível para essa pessoa. É assim que o universo funciona, é isso que eles querem passar essa mensagem. Que a gente precisa ter esse 100% de confiança para que eles consigam nos auxiliar e nos ajudar, sabe? E isso faz parte também dessa nova fase do planeta, a gente ter esse entendimento de como que esse universo funciona, como que essas integrações, né? Só que assim, gente, tem outro detalhe. Antes de falar isso aqui, só vou falar mais um detalhe aqui. Não tinha entrar nessa outra questão. A gente não precisa pensar muito de forma racional para fazer algumas coisas, porque às vezes a gente tem coisas importantes para fazer em nossas vidas e a gente fica enrolando. A gente fica deixando para depois, deixando. Por quê? Porque tem medo. Então, quando são coisas muito importantes, assim, coisas para se fazer, não pensa. É literalmente assim, não coloca o racional, vai pela sua intuição, vai pela intuição, porque a intuição é a maior bússola que a gente tem. Quando a gente ouve aquela vozinha que chega assim do nada, que é a primeira coisa que vem, isso é intuição, tá? Quando você ouve essa vozinha, você está seguindo seu coração. E se você segue seu coração, o universo vai com você. Ele vai abrindo as possibilidades ali. Aceitar esse impulso que vem, assim, esse impulso do nada. Vai nesse impulso que é sucesso, tá bom? Tenho visto sincronicidades o dia inteiro, sentido cheiro de cigarro. O que você acha que pode ser? Oi, Pedro. Olha, são duas situações um pouco diferentes. Primeiro, o cigarro, busca aí na sua memória se tem alguém da sua família que era muito próximo a você. Às vezes nem é tão próximo assim, mas alguém, né, que tinha esse hábito de fumar. Porque pode ser duas situações. Ou pode ser mesmo, não sei se você também tem o hábito de fumar, já fumou em algum momento, mas pode ser uma pessoa que era da sua família, que está querendo ali de alguma forma de se comunicar, e ela tinha essa característica, então era uma pessoa que fumava, somente se for o mesmo cheiro de cigarro, tal, parecido. Então ela vai tentar ali de alguma forma se aproximar e se mostrar. Aí vai vir com esse cheiro, né? Cheiro de cigarro mesmo. Pode ser também algum espírito, né? Porque você entrou agora, né? Você não viu o começo da live, mas foi explicado. Todo mundo está abrindo mediunidade em algum grau. E cada um pode abrir
mediunidades diferentes. E existe a mediunidade que a gente chama de olfativa, né? A gente sente o cheiro. Então pode ser cheiros, o povo fala positivo, mas eu não gosto de colocar assim, né? Mas cheiros doces, cheiros de perfumes, tal, que normalmente tem a ver com consciências ou elevadas, ou enfim, que está ali para nos ajudar. E pode ser também cheiros negativos, ruins, né? Cheiros de coisa estragada, cheiros de coisas, né? Cheiro de coisas, como é que fala? Em decomposição. Então, quando são esses cheiros, aí sim são coisas negativas, assim, o significado não é bom. O cheiro do cigarro é um pouco mais complexo, porque tem pessoas, e bebida também, né? Tem pessoas que em vida, que utilizavam esses elementos, né? E depois que morrem, eles ainda estão conectados com aquilo e é uma forma deles se mostrarem pra gente. Então vai ser bebida, cerveja, enfim, sentir cheiro de cerveja, cigarro e tal. E se caso for cheiro de fumo, tá? Que aí é diferente de cigarro, pode até ser os pretos velhos. Dependendo, né, se for confortável para você, eles podem se apresentar assim, para mostrar que tá ali, para te ajudar e tal, porque os pretos velhos, eles utilizam, né, o fumo ali, ou um preto velho, ou um caboclo, né, algum ser assim, eles podem utilizar esses elementos, então eles podem tentar se demonstrar para vocês assim, tá? Então, sincronicidades. O universo está conversando com você. É uma forma deles de se comunicar. E faz parte dos entendimentos que estava sendo passado aqui também na live. Esse excesso de sincronicidades. A dica que o universo sempre traz é ver um número igual. Você bateu o olho, viu um número igual, busca o primeiro significado que aparecer para você em evidência. E esses significados podem mudar. Por exemplo, você viu hoje 21, se você colocar lá no Google e vai aparecer alguma coisa para você engrifado. Aquela é a mensagem do universo para você hoje. Pode ser que amanhã você veja e na hora que você colocar de novo vai aparecer outro significado diferente. Pode acontecer, tá? Mas sempre tem conexão com algo. E tem as conexões maiores. Por exemplo, agora eu vou... Não, já vou falar logo. Já vou usar logo esse exemplo. Eu sempre faço um roteiro, um pré-roteiro, na verdade, para não esquecer tudo que eu tenho que falar, porque vai vindo muita coisa canalizada, eles vão passando as informações e eu vou passando para vocês. Só que às vezes eu posso me perder aqui, aí eu anoto para poder não esquecer. E é eles mesmos que me passam esse roteiro, tá? E quando eu estava escrevendo o roteiro, eles me pediram para falar do episódio onde Jesus, né, pede ali na Bíblia, né, pede para os discípulos deles irem lá pro... Isso é ótimo também, tá, Pedro? E sonhos também, tá? Tá vindo muita resposta pro sonho. Utiliza os sonhos, anota assim que você acordar, o que vier para você em sonho, já anota. Aí depois você dorme, você vai apagar de novo, né, pra você não esquecer. Aí no outro dia você consegue analisar melhor aquele sonho, buscar um entendimento do que é aquele sonho, tá? Sonho também tá vindo muita coisa. Anota na hora que você acordar, porque o sonho ele vai embora 15 segundos depois que a gente acorda, tá? Então é aquele momento que a gente acorda que a gente tem que anotar ou no bloco do celular, bloco de anotações no celular, ou no caderno, enfim. Voltando no exemplo. Ultimamente tinha tido alguns, então observa que tá vindo muita coisa pro sonho. É uma forma de sincronicidade de comunicação do universo também, tá? E tem lá no canal uma playlist, no canal do YouTube, né? Tem um link aqui na bio do TikTok, só sobre as formas de comunicação do universo, cada uma com animais, com números iguais. Lá fala sobre números iguais, tá? Fala também de sonhos, enfim, tem muita informação lá. Voltando, né, aqui no exemplo. Então, Jesus pede para esses discípulos irem passar a boa nova tal, mas não é para eles levar nada. É para eles ir só mesclar a roupa do corpo tal, e mais nada, nem comida, nem nada, nem dinheiro. Aí eles questionam tal, e Jesus fala, não, vocês têm que aprender a confiar no Pai. Gente, o Pai, o Criador, o Universo, eu falo que todos eles são um só, tá? Toda vez que Deus, a gente está falando do mesmo ser, sabe? A gente está falando dessa confiança total no universo, no Criador e tudo mais, tá? Então,
quando ele fala para os discípulos deles fazerem isso, é essa plena confiança de que vai acontecer alguma coisa, sabe? Que vai surgir, de algum lugar vai vir um alimento, de algum lugar vai vir o local para dormir, para passar a noite, de algum lugar vai vir alguém te dando um presente, uma roupa, um chinelo, enfim. É isso que ele quis mostrar para os discípulos deles. E por que eu quis trazer esse exemplo agora? Eu ia falar mais para frente, mas vamos falar logo. Porque na hora que eu estava escrevendo essa parte aqui no roteiro, eles me falaram a frase, né? Não estamos sozinhos hora nenhuma. E na hora que eu fui escrever isso no celular, porque veio solto, né? Aí eu escrevi primeiro no celular para depois passar pro roteiro. Acontece direto, gente. Nossa, minha cabeça é 1001 informações o tempo todo. Eu não paro, assim, um minuto. É o tempo todo chegando informação. Então eu tô o tempo todo escrevendo. Escrevendo no celular, bloco de anotações, no papel. Enfim, eu vivo escrevendo alguma coisa. Então, nesse dia em específico, eu tinha anotado no bloco de anotações do celular. E na hora que eu fui escrever, essa frase, não estamos sozinhos, hora nenhuma, travou o celular e entrou o número 3333 e acho que é uma estrelinha, reticência, sei lá como é que fala ali em cima. Aí eu saquei, putz, tem comunicação aqui nesses números também. E assim, para entendimento, o número 3 é o número da comunicação. Ele está totalmente direcionado com comunicação. A necessidade de comunicação. Ali naquele momento eu entendi, isso aqui é informação super importante que tem que ser passada para o pessoal, né, quando for feito a live sobre o universo, né. Essas dicas, essas mensagens soltas chegam pra gente o tempo todo também, tá? E várias vezes o universo me orientou utilizando essas mensagens soltas também, tá? E é uma forma de comunicação e é algo que a gente precisa entender também para poder estar dentro dos segredos aqui do universo. Outro dia, eu acho que esse exemplo eu não anotei aqui, vou ver se eu consigo lembrar direitinho do jeito que eu vi. Estava escrito num carro, eu estava fazendo ali minhas caminhadas no parque e aí tinha uma frase também relacionada a Jesus, né, onde falava, infelizmente eu não vou lembrar a frase agora, mas era mais ou menos assim, se você fosse Jesus, o que você faria? Alguma coisa assim, tinha mais algumas informações que eu esqueci, né? No momento que eu vi essa frase, eu estava pensando em algo. E vai acontecer várias vezes assim, tá, gente? Vocês vão estar pensando em alguma coisa e do nada vai brotar uma mensagem para você ali na sua frente. Uma confirmação, enfim. Eu estava pensando em algo, só que eu não sei se eu consigo lembrar o que eu estava pensando naquele momento. E bem na hora que eu estava pensando naquele algo, me brota um carro na frente com essa frase, mais ou menos assim, né? Se fosse Jesus, o que ele faria? Qual seria a reação de Jesus em relação a isso? Então, foi de uma certa forma resposta para aquilo que eu estava pensando naquele momento. E vai ser assim, acontece assim o tempo todo, tá? Vamos lá, onde que eu estava? Vou explicar aqui um pouquinho sobre as engrenagens do universo. Arrepiei, nunca tive religião, mas em todas elas tem muito aprendizado e eleva a consciência. Sim, a gente tem aprendizado o tempo todo, Pedro, não só em religiões, o conhecimento está à volta da gente o tempo todo. É claro que cada religião vai ter o seu pedacinho de verdade ali. Do mesmo jeito que cada religião também tem algumas coisas que não ressoam em nada, né? Que só confundem. São âmbitos, os passos ali, né? Mas a gente precisa pegar sempre aquilo que tem a ver com o nosso coração, aquilo que vibra o nosso coração de alguma forma. Você você ouviu algo, você sentiu alguma coisa, busque mais informações sobre aquilo, ou espere o universo te trazer mais informações sobre aquilo, que aquilo é respostas. Nada é por acaso, sabe? Tudo está conectado. A gente o tempo todo está sendo guiado. Se a gente parar ali e observar, a gente está sendo guiado o tempo todo, tá bom? Vamos dar continuidade. As engrenagens do universo. Lá em 2024, que eu meio que fui entendendo os pontos dessas engrenagens, foi mais fácil para esse entendimento. Mas existe uma lei,
não sei se entra como lei, né? Mas existe uma movimentação do universo. Que seria mais ou menos que nem um relógio, a parte de dentro do relógio, que são várias engrenagens juntas que se movimentam ali para poder virar o tempo e passar a hora, né? O universo, ele também trabalha com essas engrenagens, também existem as engrenagens dentro do universo. E cada vez que se tem ciclos completos, onde você passa por uma situação ali e faz alguma coisa durante aquela situação e se completa um ciclo dentro daquilo, essa engrenagem roda e algo se forma, se conclui aqui no plano físico. Essa parte é muito complicada para mim explicar, eu não sei nem direito como que eu explico para vocês. Ai, gente, deixa eu só acender a vela aqui que ela apagou rapidinho. É a vela de ancoramento ali, que tinha apagado. Vamos lá, dando continuidade, porque sempre eu acendo as velas, tal, para poder ancorar a gente aqui nas informações que estão sendo passadas. Então, toda vez que se completa essa volta, esse ciclo de vida pra gente, essa engrenagem roda e algo acontece aqui. Alguma coisa acontece. Tem um vídeo também no canal mais detalhado sobre as engrenagens do universo. Eu não vou passar muita informação não, porque tem muita coisa, sabe? Mas é normal, assim, às vezes a gente sente que durante anos a gente vai repetindo as mesmas situações. Por quê? Porque esses ciclos estão rodando e a gente está fazendo tudo da mesma forma e no final tá girando a engrenagem do mesmo jeito. Por isso que acontecem as mesmas situações. Então a gente precisa de alguma forma conseguir movimentar esses ciclos de um jeito diferente para que no final essa engrenagem rode de uma forma diferente, traga um novo contexto para a nossa vida, tá? Quando a gente passa a entender as engrenagens junto com a comunicação do universo, a gente já está um passo à frente em muita coisa, sabe? A gente já está nessa união muito forte com o nosso universo, né? Vamos lá. Assim, gente, o grande segredo para poder entender tudo isso, porque a gente tenta passar as informações de forma racional, só que tem muita coisa que vai muito além do racional. Então, por mais que eu tente aqui passar coisas para vocês, tem coisas que é por intuição. Não sei se eu vou conseguir mostrar isso de forma racional. Então, por isso que sempre a espiritualidade, sempre vem as mensagens. Olá, Emily, tudo bem? Fica à vontade, tá? Qualquer dúvida pode perguntar. Então, sempre vem a mensagem para ouvir a intuição, que ela é essa bússola, esse é o nosso GPS, digamos. Então, o que é essa intuição? Vamos lá, você pensou em alguma coisa. Veio alguma coisa aí na sua cabeça, tal, pensou. Aí você não deu moral não, deixou pra lá. Aí passa, daqui a pouco vem de novo, a mesma coisa. Aí de novo, você não dá moral não, você deixa pra lá. Aí passa uns 3, 4 dias de novo, aquela mesma informação veio. Isso é o seu coração gritando, olha pra isso aqui, vê isso aqui, aqui tem resposta pra você. Sabe? Presta atenção nisso aqui. A gente tá tentando te mostrar alguma coisa, mas você precisa olhar, você precisa ver. Oi, Emily. Não é sobre tiragens, tá? A gente tá falando sobre o universo. A gente tá falando aqui sobre como entender os segredos do universo. E tiragem de cartas também tem a ver, sim, com o universo, de certa forma, né? Que é uma forma também de comunicação. Vamos lá, utilizando essa questão da tiragem de cartas. Até outro dia eu dei esse exemplo aqui. O universo, ele comunica com a gente o tempo todo, né? Verdade. Outro dia eu tava andando no parque e do nada uma carta de baralho no chão, virada para cima. Eu não faço tiragens de cartas, mas eu entendo um pouco o baralho cigano e o tarô de Lenormand, eu acho que é esse o nome, porque eu fiz o curso de terapia holística. Estava lá no meio das matérias sobre as tiragens, então eu entendo um pouco os significados.
E eu lembro que essas cartas, eu acho que era 7 de espadas. Ai, a cabeça muito boa. Só sei que era alguma... Não, acho que era 5 de copas, uma delas. Era 2 cartas juntas. Olha que loucura. Já é raro você achar no chão 2 cartas viradas pra cima. Imagina 2 ainda, né? Então, uma era 5 de copas. A outra, não sei se era 7 ou era 8 de espadas. Não lembro muito bem. Não, eu tô explicando, Jolene, né? Jolene, eu tô explicando sobre cartas, mas não é tiragem de cartas, né? A gente tá falando aqui sobre linguagem do universo, tá bom? Aí, é porque o universo utiliza as cartas, assim, soltas também para nos passar a comunicação. Aí eu tô dando um exemplo aqui, como funciona essa questão, como que funcionou nesse exemplo que aconteceu comigo. Então, eu vi, né, 5 de copas e junto essa outra aí, que eu não lembro muito bem se era 7 ou era 8 de copas. Mas na época eu consegui o entendimento. As 2 cartas juntas, dentro do contexto que eu estava vivendo na época, me trouxe uma resposta. E foi o próprio universo que trouxe aquela resposta ali. Ele que jogou as cartas na minha frente, sabe? Eu não fui buscar uma cartomante, alguém, sabe? Veio, brotou ali pra mim, de alguma forma. Oi, Vitória, obrigada pela rosa. Muito obrigada. Gente, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aí, tá? Deixa eu só ver se parece que tinha uma pergunta aqui em cima. Me declaro culpado, muitas vezes não percebo. Deve ser em relação às confirmações, à comunicação do universo, né, Pedro? Então, é a intuição. Segue a tua intuição. Se não te chamou a atenção, é porque você não conseguiu ouvir sua intuição, tá? Mas se em algum momento você tá passando... É muito sutil essa comunicação do universo, assim. É muito... Não, Lari, a gente não tá fazendo tiragens, tá? A gente tá falando sobre o universo, sobre como que o universo se comunica com a gente o tempo todo. E ele traz respostas pra gente o tempo todo, tá? Então, é muito sutil, mas ao mesmo tempo é muito certo. Quando você consegue parar e ouvir a bússola interna, que é a intuição, fica muito fácil você entender aquela comunicação que vem, sabe? Que nem no exemplo agora em relação a Jesus. Se fosse Jesus, o que ele faria? Aí a gente para e observa, né? Eu acho que até o que eu tava... Agora que eu lembrei, o que eu tava pensando no dia, era sobre algumas coisas, algumas informações que vieram, que ainda vai ser tema para uma outra live, não essa, em outro momento. E eu tava pensando, poxa, será que isso aqui deveria entrar? Porque vai ser um teminha meio pesado, isso que vai ser conversado mais pra frente. Aí na hora brotou isso, né? Essa frase no carro, se fosse Jesus, o que ele faria? Aí no meu pensamento, na lembrança que eu tinha de Jesus, conhecendo ele do jeito que vem as informações do mundo espiritual, que ele era assim um ser um pouco anarquista, digamos, ele pegava e falava as coisas na tora, assim, ele era muito sábio, né, no entendimento e tal, mas ele não tinha medo de passar informações. Então dentro daquilo eu entendi, não, isso aqui deve sim ser falado, né, tem que entrar assim no roteiro sobre esse assunto que vai ser conversado, né. Isso, Jesus era, infelizmente, muitos agora que vão ter conhecimento de como que ele era, assim, muita coisa não foi revelada, não é o Jesus que está nessa Bíblia aí, não, tá, gente? Para a gente ter um maior conhecimento de quem foi Jesus ali, a gente precisa buscar os textos gnósticos, a gente precisa buscar a origem de tudo, né? Que lá que vai ter as informações de como que é tal, o que aconteceu, qual que era o entendimento, o que ele queria. Ele não queria ser visto como rei, como salvador da pátria, não, ele só queria ser um professor passando conhecimento. Esse que era o intuito dele. Mas já tem também um vídeo explicando sobre Jesus lá no canal. Depois, quem tiver curiosidade de conhecer, entra lá no canal no YouTube, que tem vídeo lá falando sobre ele. E ele era isso, ele era anarquista mesmo, ele falava as coisas na tora e ele entendia muito sobre o universo, ele trouxe esses conhecimentos diretamente de Tote na época que ele passou pelo Egito. E Tote, né, mais na frente ele renasceu novamente como ai gente, Hermes,
Hermes, lá na Grécia, Hermes alguma coisa, esqueci. Só sei que foi ele que fez ali isso, a base da relação com o hermetismo, né? Foi ele que trouxe tudo isso aí pra gente. Todo esse conhecimento, e o Kybalion foi escrito por pessoas ali que tiveram contato com ele, que sabiam que tinha acesso a esses conhecimentos também, tá? As 7 leis universais veio, né, de Thoth também. E Thoth também é o dono aí do tarô, né? Foi o primeiro que criou ali as primeiras cartas do tarô. A gente, querendo ou não, a gente entra um pouquinho aqui dentro do tarô também, mesmo que não seja tiragem de cartas. A gente fala um pouquinho sobre o tarô, porque tudo tá conectado, né? Enfim, tudo tem um porquê de ser falado. Tá, vamos lá, voltando pro universo, né? Quer dizer, a gente não tinha saído do universo, mas voltando no assunto focal aqui, né? Bom, deixa eu ver onde que eu parei. Olha, a gente tem que buscar, né? A gente tem que confiar no universo, a gente tem que buscar nossa intuição, mas a gente não pode ficar parado, tá? Isso, assim, é uma mensagem muito forte que vem também, sabe? A gente precisa dar o primeiro passo em tudo que a gente for pensar. Porque às vezes a gente fica assim, não, o universo guia meus passos, então eu vou ficar aqui paradinho que agora ele vai mostrar o que eu tenho que fazer. Não é assim que funciona, sabe? A gente tá no jogo. A gente, é que nem a gente tivesse no jogo, sei lá, não sei, xadrez. A gente tá ali no meio daquele jogo. Mas somos nós que temos que escolher as nossas tacadas. E a partir do momento que a gente escolhe ali a nossa tacada inicial, aí o universo vai mostrando as próximas peças a serem movimentadas. Então, esse é uma outra coisa, assim, essa é uma outra coisa que o universo pede muito da gente, que a gente faça os nossos movimentos, que a gente não espere as coisas simplesmente acontecerem. Porque se a gente ficar parado, sem nenhum tipo de ação, a gente não consegue ter essa resposta positiva também do universo, né? Porque uma coisa é fato, gente, é assim, se a gente consegue seguir de acordo com a nossa alma, se a gente consegue seguir o que o nosso coração está dizendo, a nossa bússola interna está dizendo, tudo vai se abrindo, as coisas vão se movimentando, as mágicas vão acontecendo e você vai sem entender como as paradas vão acontecer na sua vida, boas. Mas se você briga contra o universo, se você briga contra o seu coração, você faz aquilo que você não quer fazer, ou que você você não quer fazer aquilo, mas porque alguém falou que tem que ser assim, aconteceu alguma situação tal, você tá fazendo daquele jeito, o universo vai se afastar, não é nem se afastar, mas ele não vai facilitar tantas coisas assim. Então as coisas começam a dar errado, sabe? Então, muitos problemas que vão acontecendo, conflitos, enfim. Por quê? Porque você está fora do fluxo correto. Você não está mais na corrente do universo. Aí vai só dificultando, vai só piorando ali as situações. É nadar contra a correnteza e você ir meio que recebendo paus e pedras ali daquela correnteza. Então, todos nós, se a gente consegue ser que nem uma folha na água, na correnteza do universo e nos deixando guiar por ele, a gente vai vendo mágicas acontecendo na nossa vida. Não tem e a penteadeira ali vibrando. Que é assim, isso também é uma forma de comunicação que existe aqui comigo, tá? O universo, assim, o mundo espiritual, o universo, enfim, eles criam formas de comunicar com a gente o tempo todo. E a questão das luzes é uma parada muito forte para mim. E com o tempo, utilizando a intuição e utilizando o que eles falavam também, porque eu escuto, né? Eles me foram explicando a questão de que, dependendo dos assuntos que fossem falados, essa luz ia vibrar de alguma forma, ela ia piscar, ela ia vibrar, enfim, para poder confirmar aqui no plano físico aquilo que eles estavam falando. E agora foi exatamente isso que estava acontecendo. Ela estava aqui piscando na hora que a gente estava conversando sobre ir com a correnteza, né? Ser essa folha na correnteza do universo. Vamos lá. Quando a gente teima, né, naquilo que a gente precisa fazer,
Aí, ao invés dos milagres acontecerem, começa a vir os desastres, digamos assim. Vai tudo se dificultando, a vida vai ficando cada vez mais complicada, sabe? Vai tudo indo água abaixo. Pedro, parece que essa é a sua missão, muito irado. Pedro, isso aqui é parte da minha missão, sim. Eu vim para poder passar esse conhecimento. É o que foi falado no início da live, que você não estava, né? Desde o início, a espiritualidade me explicou que eu ia passar por situações, porque tudo isso aqui que eu estou passando para vocês são situações que eu vivi. Eu vivi também o outro lado da teima, sabe? De fazer as coisas da forma que eu achava que era certo, ou teimar, brigar com o universo e me dar mal. Eu me lasquei também. Então eu vivi os dois lados da situação, mas com isso foi possível se encontrar um entendimento, veio respostas. Eu vi que quanto mais eu teimava naquilo, mais eu me lascava. E assim, quando eu passei aí pro lado correto, parar com a teima, as coisas se abriram. E cumprir a nossa missão faz parte disso aí também, sabe? Quando você começa a se alinhar com a sua missão e começa a fazer aquilo que o seu coração pede, tudo se abre, sabe? As coisas vão sendo facilitadas, não vai ter mais tanta dificuldade para nada. De alguma forma, as coisas acontecem, sabe? As mágicas vêm o tempo todo, né? Eu vou usar um exemplo que aconteceu acho que foi uns 2 dias atrás, eu acho, 3 dias, não lembro muito bem. Eu tive a oportunidade de ser acidentada 3 vezes seguidas no mesmo dia. E nenhuma das 3 vezes deu certo. Eu não sei muito bem o que aconteceu ali, mas, tipo, andando na rua, três momentos diferentes quase, né? Ou carro, ou moto, ou alguém me acidentou e não deu certo. Então, porque acredito porque eu estava em alinho com o mundo espiritual, né? Com o universo. E eu estava sendo protegida. E o universo, ele é assim, tá? O universo, ele é pai e mãe. Ele é proteção nossa, sim. Ele tá conosco o tempo todo. Ele não nos deixa sozinho. É só a gente conversar. Você consegue, de alguma forma, ter a resposta, o entendimento, aquilo que você precisa. É só se conectar ali com o universo que você consegue as respostas. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Olha, a gente pode e deve fazer nossas escolhas e nós devemos, assim, conversar também com o universo diante das situações. Então, se você tem alguma situação para viver, para passar, para fazer, pede essa orientação do universo antes de fazer, sabe? Principalmente situações desafiadoras. Eu tenho que, sei lá, vou usar um exemplo aí. Eu tenho que completar, né, um TCC da faculdade, mas eu tô com medo, eu não quero me apresentar, tal. Universo, toma a frente, faz alguma coisa, né, ajuda. Várias vezes eu já fiz isso, sabe, eu literalmente falei, me ajuda aqui que eu não sei o que eu faço. E aí as coisas foram acontecendo, então aí de repente o professor muda de ideia e fala para você, não, em vez de você fazer a apresentação inteira do seu TCC, eu quero só tal parte. E exatamente aquela tal parte que ele quer que você apresente, é exatamente aquela que você domina melhor. Vai acontecendo essas situações, gente. Isso é certo, isso é certeza que acontece, tá? E outra coisa, quando a gente ouve a nossa intuição, o mundo bota a gente onde a gente deve estar, sabe? Alguma coisa acontece que você vai parar lá na cidade tal, com uma pessoa tal, para fazer tal situação. Ou então aquela pessoa que vai te dar um rumo aí para alguma situação de trabalho, alguma coisa na sua vida, vai chegar para você ali, né? De alguma forma, de uma forma mágica, do nada, vai aparecer. Wagner, não é tiragem de cartas, tá? Não é tiragem de cartas. E eu confesso que eu não tenho uma resposta para sua pergunta, tá?
E essas questões de relacionamento e tal, a gente, não sei se eu sou a melhor para poder te orientar nesse momento, mas a gente deve observar por que é que a gente tem esse apego muito grande pela outra pessoa, sabe? Porque às vezes a gente também pode confundir um pouco as coisas, né? A gente pode achar que é amor e tal, mas pode ter outras situações reunidas. Então, se eu puder te ajudar de alguma forma, seria em relação a isso, sabe? Para e pensa um pouquinho, se ela tá grilada, ela não quer voltar, tal, talvez é porque as coisas tá na hora, a gente tá muito em encerramento de ciclo, tá na hora de você buscar outra coisa, né? Talvez tenha, ou então vocês precisam ter um tempo ali para poder conversar, para ver o que cada um quer mesmo, e ali se encerrar totalmente o ciclo, se for para se encerrar, enfim. Mas essa coisa de ficar correndo atrás, assim, querendo saber do outro, acaba te drenando, de certa forma, a sua energia. Você acaba... não acaba te ajudando, na verdade. Dependência, né? Seria mais ou menos isso. Boa noite, Aline. Boa noite para todo mundo que tá entrando, tá? E a dependência nunca ajuda a gente, tá? Questões... Esse tipo de relacionamentos não ajuda, e pior que o maior problema que tem, né, na atualidade é a questão de dependência amorosa, dependência de relacionamentos e tudo mais. Vamos lá, dando continuidade. E assim, gente, não existe a palavra impossível para o universo. Não existe. Se ele quiser, acontece. Se for, né, se for para o seu bem, se for para movimentar algo na sua vida, acontece. Não tem nada que seja impossível. Mais uma sincronicidade em relação aos números, Pedro? Deixa eu só ir aqui para outra página. Foi em relação aos números, né? Horário, né? Pois busca o significado, tá? Busca o significado desse número. O 2 em si, se a gente for olhar o número separado, só que, claro, faz dessa forma que é mais fácil, né? Para ter essa orientação, porque eles já vão mandar a primeira resposta para você, de colocar no Google. Mas se a gente for olhar, às vezes, os números separados, né? O 2 ele tá muito ligado à dualidade, escolhas, né? O número 3 está muito ligado à comunicação. Eu acabo vendo muito 3. Deixa eu só arrumar um negócio aqui na tela. Pronto. O número 3 ele tá muito ligado à comunicação, que acaba que é o meu trabalho aqui com vocês, né? Tem vários números. O número 11 é ligado à espiritualidade, então guias, mentores, eles se comunicam e se mostram muito utilizando o número 11. Enfim, cada número tem um significado, mas sempre faz dessa forma. Busca no Google qual a primeira mensagem que vier e presta atenção no que você estava pensando na hora também, que às vezes são respostas para aquilo, e que vai vir respostas para você. Tá, existe uma força invisível que controla tudo que acontece, né? E essa força, ela é uma força sim consciente, porque às vezes a gente pensa que enfim, que o universo vai ser 300 mil coisas diferentes, mas na verdade ele é uma força consciente e é uma força mental. Então tudo que acontece aqui no universo tem de alguma forma ali conexões para aquilo acontecer, né? Então, mas assim, para facilitar o entendimento, sempre quando vocês forem fazer alguma coisa, coloca isso de alguma forma na mão do universo, ou nas crenças que vocês têm, né? Se você acredita em Deus, se acredita em santos, anjos, faz as orações, se conecta com isso, ou então diretamente com a natureza, diretamente com o universo. Eles nos auxiliam o tempo todo, as respostas vêm ali o tempo todo,
Vamos lá. E o universo é complicado, assim, mas pra mim é como se fosse uma nova forma de linguagem, sabe? É como se fosse um novo idioma, assim. E a partir do momento que você entende esse idioma, você já não tem mais dificuldade, né? Já tá tudo certo. É entender o idioma, você começar a entender, né? Essa intuição junto ali com as sincronicidades e tal. Você já não tem mais nenhum tipo de dificuldade de interagir com nada, com nenhuma situação. Você vai só ligando os pontos para se buscar esse entendimento. Só que é difícil a gente explicar como que funciona isso, mas depois que a gente entende, é muito sutil. A resposta vem ali de uma forma muito fácil. E até já ouvi algumas pessoas falarem sobre isso, sabe? Que o universo ele é um caos, mas é um caos sincronizado. E por isso que não tem ponta solta, sabe? Então, por mais que seja essa bagunça ali, você olhando, parece que não tem muito sentido, mas tem, sabe? Essas sincronias levam a alguma coisa. E é como se fosse um espelho. E a gente espelha o tempo todo, sabe? A gente tá o tempo todo espelhando coisas que vão e voltam, né? Você espelha outra pessoa. E isso é muito, assim, verdade, sabe? A pessoa que você gosta, que você é apaixonada, igual agora outra pessoa que falou, né? Que ama muito tal, a menina lá. Provavelmente ele tá vendo nela algo que existe nele, sabe? Então, esse espelhamento. E o universo, ele fala de espelhamento. A gente espelha tudo o tempo todo. Então, tudo que tá fora é reflexo do que tá dentro. Se a gente vibra muita coisa negativa, se a gente fica o tempo todo pensando coisa negativa, o nosso mundo à volta vai ser repleto de coisas negativas, sabe? Se você fica muito pensando coisas... Nossa, a Bela chega a dar uma movimentada ali. Muito importante essa informação, pelo jeito. Se você fica o tempo todo pensando só em coisas negativas, vou até reforçar isso porque eles pediram, mais coisas negativas vão chegar até você, né? Então, se caso você fica o tempo todo com medo de ser assaltado, né? Com medo de passar por alguma situação ruim, a chance de assalto ou de situações ruins acontecerem com você é muito grande. Porque você está vibrando isso. E vibração, uma das leis universais, é muito, sabe, é muito aquilo. Aquilo que você vibra, você traz para sua vida de alguma forma. Então, por isso que é muito importante a gente tomar as nossas formas, os nossos meios, para não vibrar coisas negativas. Eric, eu não sei. É porque aqui não é sobre tiragens de carta e eu não consigo passar essas informações para você. Mas aí você que me responde, essa empresa, você quer ficar nela? Como é que é? Por muito tempo na empresa, Mafro. Você quer ficar nessa empresa ou você está cansado dela? Você está querendo sair? Traz isso para o seu pensamento, sabe? Você está esperando o que dessa empresa? Ou é um medo de que te deixam, que te tirem de lá? Porque é aquilo que a gente estava conversando, né? Tudo que a gente tem medo, a gente pode atrair. Por isso que é bom a gente cortar esse medo de alguma forma. Entender que se eu atraio aquilo que eu tenho medo, então por que eu vou ficar pensando naquilo que eu tenho medo? Eu tenho que transformar, tenho que transmutar isso. Para que isso não vire algo ruim na minha vida. Agora, essa empresa, você quer sair dela, você está com outra coisa, você queria fazer outra coisa da vida, porque você tem isso nas suas mãos o tempo todo. É o que a gente está conversando aqui sobre comunicação do universo. Eu até vou deixar essa live salva lá no canal do YouTube, depois você assiste ela desde o início. Pode te ajudar. Aquilo que a gente quer movimentar na nossa vida, a gente só precisa dar o primeiro passo. A partir do momento que você der o primeiro passo, falar tipo assim, eu não quero mais ficar nessa empresa, o universo vai dar o pulo dele. E vai acontecer
as coisas assim da melhor forma possível para você. Você nem vai entender o que está acontecendo, na verdade, mas vai ser a melhor coisa, assim, a melhor solução para o seu caso. Às vezes você pode até não entender naquele momento, mas mais lá na frente você vai olhar para trás e vai falar: poxa, olha só, o universo fez tudo direitinho para ser melhor do que eu imaginava, né? Isso, Pedro, depois você vê do início lá no canal do YouTube, quando for salvo lá, tá? Vamos lá, já tá quase terminando, gente. Já tem mais de 1 hora a live, né? E assim, não precisa ter medo da falta, tá? Por exemplo, no caso, né, do moço que tá perguntando sobre a empresa. Se você quiser sair dessa empresa, se você não aguenta mais, você tá passando por situações ruins lá dentro, você não quer mais ficar naquele ambiente, sua alma tá gritando você para ir para outro lugar, sai e confia no universo, porque você vai estar seguindo o seu coração. O universo vai mostrar o caminho, sabe? Vai vir a outra oportunidade melhor, você vai viver algo melhor, você vai ir atrás daquilo que é o seu plano de alma, assim, aquilo que a sua alma deseja, tá? Faz dessa forma, sabe? Assim, conselho de quem já passou por muita parada doida na vida e conseguiu sobreviver a tudo, e sempre com a ajuda do universo. Sim, reforçando essa mensagem, sabe? Cadê? Onde que tá a mensagem, gente? Não, peraí, antes de falar isso, vou falar outra coisa aqui. Então, assim, a partir do momento que a gente se conecta com o universo, a gente começa a fazer as coisas de acordo com a nossa alma, vai acontecendo situações, então é uma oportunidade que chega sem pedir, você nem precisa pedir, ela vem pra você do nada, brota ali do nada, a pessoa certa vai entrar em contato com você, com alguma informação que você precisava, então, você já está buscando novas oportunidades. Acredito que aqui não vai dar certo. Então, mas conversa, é 100% de certeza isso, né? Você não quer mais. Deixa isso muito claro para o universo e já começa a mandar currículo ou começa a dar seus corres para ir para outro lugar. Esse é o entendimento, é a chave que o universo precisa para poder mudar a sua vida. Porque aí eles vão entender: poxa, realmente ele não quer. Ele já está dando os corres dele para ir para outro lugar. Vamos dar um empurrãozinho aqui. Vamos fazer as coisas se movimentarem aqui. Agora, às vezes, o que rola? Eu sei porque eu já fiz isso também, né? Às vezes a gente fica esperando, né? Esperando que a empresa manda a gente embora, esperando que aconteça alguma coisa e tal. E nesse de esperar, a gente só vai se desgastando e não sai do mesmo lugar, né? Agora, quando você começa a dar os passos, aí as mágicas acontecem, sabe? No meu caso, a partir do momento que eu falei que eu não queria mais ficar num relacionamento que já não tinha mais nada a ver comigo, que aí eu terminei, aí eu já comecei a olhar a casa para ir morar em outro lugar, veio, sabe, do nada veio a oportunidade certa que dava certo com a minha vida. E é assim que funciona, sabe? Sempre quando a gente tá cansado de alguma situação e quer botar fim, fala: eu não quero mais viver isso, e já começa a fazer alguma coisa, o único fato de você começar a pesquisar uma casa de aluguel, né, para você, já é as pontas ali, as engrenagens, né, que o universo, os fins de ciclo que o universo precisa para poder movimentar as engrenagens. É mais ou menos assim. Isso mesmo, Pedro. O que você quer também te procura. Realmente é assim, mas a gente tem que facilitar essa procura, né? A gente tem que deixar que venha até a gente, né? Sempre, né, não buscar lógica, não buscar o mental, busque a confiança, busque a intuição, peça sim auxílio. Gente, muito importante, quando for pedir auxílio, é você e o universo, você e Deus. Não fale nem para sua família seus planos, porque seres, eu costumo falar muito essa frase, paredes têm ouvido, né? E essas paredes têm ouvido, não tô nem falando de família não, é de seres mesmo que ficam andando aí para tudo que é lado. E eles estão o tempo todo ali em volta da gente, querendo ter alguma informação para poder
bagunçar e atrapalhar ou desmotivar, enfim, para que a gente não alcance o que a gente deseja, né? Então, sempre que a gente deseja alguma coisa, a gente tem que guardar e só conversar em silêncio com Deus. Com Deus e com o universo, enfim, com a espiritualidade. As espiritualidades que têm a ver com a nossa vida, que faz parte da nossa mônada, eles conseguem ouvir o que a gente fala, né? As espiritualidades da luz. As da não-luz, não, mas as da luz, eles conseguem entrar no nosso mental, assim, eles conseguem ouvir o que a gente fala mentalmente. Então, converse de forma mental, todos os seus planos, aquilo que você deseja, cocrie de forma mental, não fale em voz alta, não fale para outras pessoas, porque senão pode dar errado, tá? Então, essa é uma dica. Então, toda vez que você quiser algo, conversa com Deus, né? Tenha confiança que o milagre vai acontecer. De alguma forma as coisas acontecem. E essa lembrança, né, de que todos nós estamos conectados. Cada um de nós somos universos particulares, tá? Cada um de nós somos um único universo, dentro de um universo maior, né? Cadê? Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma pergunta. Peraí. Rapidinho. A sombra que eu vejo na minha porta é meu Exu. Rafaela, depende. Como que você se sente? Porque o nosso Exu, o nosso guardião, a gente, quando eles vêm, se aproximam da gente, a gente não tem medo. Não tem sentimento ou carga negativa, sabe? Eles não vêm com coisas negativas. Agora, se você... e outro detalhe, às vezes a gente pode sentir cheiro também, tá? Então, se você tá vendo alguma sombra, alguma coisa, mas tá vindo com uns arrepios que vem de medo, não é arrepio bom, assim, positivo, mas uma coisa de medo, uma insegurança, um trem ruim, você tá sentindo algum cheiro negativo, você não se sente à vontade com aquela sombra, então pode ser que seja alguma outra espiritualidade que tá ali por perto, sabe? Alguma outra espiritualidade mais densa, não seu Exu mesmo. E para você ter certeza, quando você for fazer as suas firmezas com seus guardiões, né, seu Exu, sua pombagira, utiliza só a vela e um copo de água, tá? Porque se for espiritualidades negativas, e se você não está conseguindo uma conexão genuína com os seus guardiões, eles podem utilizar desses elementos quando você for fazer sua firmeza para benefício deles, esses seres negativos, porque você não conseguiu uma conexão genuína com o seu Exu, com a sua pombagira. Então, só que assim, eles não têm interesse por água, tá? Eles se interessam por bebidas, por coisas, fumo, assim, né? Coisas mais densas. Agora, a água, eles não se interessam. Então, utiliza água e uma vela para fazer essa conexão. E aí, sim, você vê como que você está se sentindo em relação a isso. E é muito tranquilo, sabe? Às vezes a gente coloca muita coisa, muitos rituais para poder a gente conversar com os nossos guardiões. Não precisa. É você, eles, a vela, o copo de água e conversar ali, né? Você internamente com eles. Nem precisa ficar conversando também em voz alta, não. Que aquele que veio para ser seu guardião, seu Exu, sua pombagira, eles vão conseguir te ouvir e vão te ajudar. Só anunciar depois de já ter conquistado. Então, Pedro, esse é o melhor caminho, tá? Não fala, por amor de Deus. Não fala, porque toda vez que você for pensar em falar alguma coisa em voz alta, você lembra dessa minha frase. Paredes têm ouvidos. Então, não fala. Você não quer que o inimigo ou que seres que não vai te ajudar entrem no meio das suas coisas, né? Vamos ver o que mais aqui que tem de pergunta. Tipo, eu vejo um homem muito alto, me olhando de capa preta com o rosto desfocado. E qual que é o seu sentimento? Nesse momento eu queria entender o seu sentimento em relação a ele. Porque, até pode sim aparecer de capa preta, né? Por exemplo, o meu guardião, a primeira vez que ele se apresentou para mim foi num sonho.
E ele veio na forma dele, caveira. Meu Exu é o Exu caveira. E ele apareceu com uma forma de caveira, envolto ali numa fumaça na minha frente. Só que eu não tive medo, eu tive uma sensação boa, sabe? Eu sabia que era alguém para minha proteção, alguém que estava ali comigo para me ajudar. Em momento algum eu tive medo. Então é bom você prestar atenção nisso, sabe? Esse ser, ele te traz o quê? Ele te traz medo? Se ele te trazer um sentimento bom, positivo, então ele é sim o seu guardião, que tá ali para te ajudar. Agora, se você sente algo, sei lá, te dá um arrepio ruim, alguma coisa negativa, aí, né, pode não ser. Pode ser outro tipo de espiritualidade que pode tentar se disfarçar. E assim, espiritualidades densas, eles também são muito espertos, assim. Eles utilizam de coisas que a gente conhece para poder tentar nos levar na conversa. A gente tem que ficar muito esperto com eles. Ver, observar, né? Eu sempre o sentimento que o coração da gente nunca falha. Por mais que tenha alguma situação ali, se você seguir o seu coração, você não vai falhar. Vamos lá. Então, o motivo dessa live, gente, é abrir a mente, né, assim, trazer esses conhecimentos de como funciona a comunicação do universo, porque essa fase de agora para frente, ele precisa dessa comunicação com todos, com todo mundo. O universo precisa que a gente consiga ouvir essa sutileza, né, dentro da comunicação deles o tempo todo, que é por esse meio que eles vão nos orientar. Só um pouquinho, tá, Pedro? Eu só vou finalizar aqui, senão eu vou perder o raciocínio. Eles estão me passando a mensagem. Aí eu já te respondo. Por quê? Somos, sei lá quantas pessoas no mundo, né? E essas pessoas, elas estão no caminho ali para conseguir passar pela transição planetária e tudo mais. Não tem como pessoas individuais ajudar cada uma aqui encarnadas. Então não vai ter gente o suficiente para de forma individual ajudar cada um. Mas o universo, ele é onipresente, ele está em todo lugar o tempo todo. E ele consegue sim orientar e ajudar junto com aqueles seres que já vieram com essa, né, com esse trabalho aqui na parte na nossa evolução, né, que são nossos guias, nossos mentores, nossos guardiões, enfim. Essas espiritualidades. Então, o universo, ele é meio que uma união, né? É como se fosse uma ponte ali. Uma união do que vem de mensagem ali do mundo espiritual, mais as sincronicidades, as coisas que vai acontecendo aqui, para a gente conseguir confirmações aqui no plano físico dessas informações, né? Então, vai vir intuição, vai vir coisas, mas você vai ver essas coisas se confirmando aqui, seja com números, seja com outros tipos de sincronicidade e tudo mais, tá? Deixa eu só ver aqui a pergunta. Eu vi um livro uma vez sobre um barão que virou um Exu caveira e passou a trabalhar ao lado da luz. Eu acho que é o Exu caveira do cemitério. Pode ser sim. Muitos de nós, uma revelação aqui, muitos de nós, quando a gente dorme, a gente vai trabalhar lá no outro plano, a gente também vai fazer esses trabalhos assim, sabe, de linha de frente. A gente pode sim ser guardião de outras pessoas, pode estar fazendo algum tipo de trabalho espiritual, né, seja nas casas, seja em centros espíritas e tal. Eu digo porque eu já vi outras pessoas confirmarem e eu já tive situações assim. Então, numa das minhas projeções em sono ali e tal, eu tinha ido por uma casa, acho que era um terreiro, não sei, e a gente ia buscar algumas oferendas, né? A gente levava uma cesta ali com algumas oferendas para o mundo espiritual ali, que tinha sido entregue ali naquele barracão, acho que era um barracão, mais ou menos, eu lembro do lugar direitinho. Era eu e mais 2 pessoas que me acompanhavam. Então pode acontecer, né? A gente pode também, em sono, em projeção, a gente vai continuando os trabalhos, né, lá do outro lado. E assim, existem dimensões paralelas também. A gente pode acessar tudo isso enquanto estamos em sono, tá?
Então, até mesmo em dimensões paralelas, a gente continua trabalhando, ou auxiliando também pessoas, ou a gente vai ali no umbral, né, faz algum auxílio ali também. É bem comum ter esse tipo de contato, tá bom? Gente, em relação à comunicação ou sobre os segredos do universo, alguém tem mais alguma dúvida? Que eu acredito que eu passei tudo aqui das informações, tá? Mas o mais importante é isso, assim, se eu pudesse, sei lá, resumir tudo isso, falar qual que é o segredo é seguir a bússola. E qual que é a bússola? É a nossa intuição. A partir do momento que a gente segue a intuição, aquilo que vibra, e começa a observar as mensagens que vêm, a gente já tá no caminho certo, sabe? E tudo é mensagem o tempo todo, sabe? Até mesmo um papelzinho que brotou ali na sua frente do nada, pode ser uma forma do universo estar te passando uma mensagem, né? Alguma coisa ali que você precisa prestar atenção, que você precisa olhar, né? E eles fazem isso assim o tempo todo. O tempo todo eles estão nos orientando, só que a gente precisa tirar, né? Tirar as distrações, e ouvir o coração para poder pegar aquelas informações ali que vem, né? Se é uma mensagem no muro que brotou do nada, chamou sua atenção, se é alguma música, se é alguma, sabe? Já veio várias vezes músicas vindo como respostas de coisas maiores que eu precisava ter acesso, entendem? Ah, Pedro, que bom que auxiliou. Depois, quando a live ficar salva lá no canal do YouTube, vai lá, assiste ela toda. Ah, e outro detalhe, tem também o grupo no WhatsApp, os Filhos da Lua e do Sol. A gente conversa sobre muita coisa, tá? Todo dia, quase todo dia, a espiritualidade pede para passar algumas informações lá. Então, muitas das coisas que eu vim conversar aqui em live, primeiro foi passado parte dessas informações lá. Tem outras informações que eles pedem para trazer todos os dias também. Aí o link pro grupo no WhatsApp tá lá na descrição do canal, tá bem facinho ali para poder entrar. E assim, tem muita coisa, sabe? Tem muita informação, tem muita coisa canalizada que vem. Lá todo mundo é super bem aceito, não existe nenhum tipo de restrição com ninguém, sabe? É todo mundo junto, uma grande família ali. Não tem diferenças de religiões, tanto que vocês vão ver lá dentro o pessoal que é da Macumba, junto com o pessoal da Wicca. Vai ter também gente evangélica também, mas todo mundo se respeita, porque a base do grupo é o respeito e todo mundo se respeita. Então todo mundo ali vive, consegue interagir, enfim, todos somos uma família ali, né? E o importante disso tudo é as mensagens para nossa elevação, né? Claro que cada religião vai ter sua verdade também, todas são importantes, mas a gente pega o principal, que faz o nosso coração vibrar em cada situação, de cada conhecimento. Todos nós temos conhecimento o tempo todo para passar, tá bom? Gente, mais alguma dúvida que eu vou... Se ninguém mais tiver dúvida, eu vou encerrar, porque nossa live hoje foi grande. Eu já sabia que esse tema ia ser bem... ia levar um tempinho pra gente conversar, porque eu já tô sendo preparada para adentrar nesse assunto há pelo menos um mês. Já tem bastante tempo que a espiritualidade tá passando muita coisa, muita informação. E eu já imaginava que quando fosse chegada a hora aqui de conversar, essas informações iam chegar nas pessoas corretas que precisavam e que não ia ser uma live curta, né? E para quem tá entrando agora, tô encerrando aqui a live, mas vai ficar salva lá no canal, no YouTube. Tem um link aqui no TikTok. E tem outros conteúdos também, outras lives, outras informações lá, tá bom? E qualquer coisa eu encontro vocês lá, ou então na próxima semana com o próximo tema, na próxima live aqui do TikTok, tá bom? Encontrei a live do nada hoje. Não é do nada. Nunca é do nada, Pedro. Tudo é aquilo que foi falado mais cedo, sabe? Tudo está conectado, tudo tem um porquê, nada acontece por acaso em nossas vidas,
tudo que a gente faz, a gente tá de alguma forma sendo orientado para fazer aquilo, para seguir aquele caminho, e vamos sendo cada vez mais orientados a partir do momento que a gente ouve o nosso coração, sabe? Esse é o segredo, assim, ouvir o coração, ouvir a intuição. E muito bom te ter aqui até o finalzinho da live. Obrigada. Muito boa noite a quem passou pela live, quem ficou, enfim, quem vai ver depois mais o restante dela lá no canal do YouTube. Até a próxima. A gente tem live todas as segundas-feiras, tá? Pedro, você que caiu, né, por acaso, digamos, né? Na próxima segunda tem outra live, tem outro tema, tá? Sempre às 9h30. Até a próxima. Boa noite. Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.